Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Para poder estarmos aqui com só propósito, estar cultuando o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade gloriosa que o Senhor me concede, também meu pastor, Presbítero Vandeci, poder estar aqui nessa noite, para juntos estarmos aqui cultuando o nome do Senhor e também ministrando a palavra de Deus nessa noite maravilhosa. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 em diante, fala assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento. Glória a Deus. Nessa noite gloriosa. Glória a Deus. Meus amados, me ajude nessa oportunidade a ministrar a palavra do Senhor. Como? Dando glória a Deus e aleluia. Dando glória a Deus e aleluia. Porque Jesus está presente nessa noite. Estamos aqui em pouco número, mas eu sei que está conosco 3 pessoas importantes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aonde estiver essas 3 pessoas, aleluia, coisas gloriosas acontecem. A tristeza vai embora, a doença vai embora, as coisas ruins vão embora, aleluia, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estar aqui, meus amados, não é fácil. Agradeço a Deus, porque sempre bate aquele temor. E eu espero que nunca saia esse temor do meu coração. Sempre que vamos ministrar a palavra do Senhor, bate aquela preocupação. É normal, aleluia, é normal. Glória a Deus, como a minha esposa falou. Chega lá e fala que não está com medo, não está preocupado. Se eu fazer isso, estou mentindo. Mas isso lá em casa. Agora aqui, quando não sei porquê, é ele. Quando a gente chega aqui, vai embora. Aquele temor vai embora, é porque a presença dele nos acompanha todo o tempo. Todo o tempo, a presença dele nos acompanha. Glória a Deus. Estamos aí, meus amados, em um tema dessa campanha, um tema maravilhoso. Dai-me de beber. Glória a Deus. Irmão, sabe, aqui está esse copo de água. A água aqui dentro desse copo, os irmãos sabem que a água é muito importante para nós, para mim, para nós seres humanos, para toda a terra. Sem água, meus amados, não tem possibilidade de o homem sobreviver. É preciso ter água. E a água faz parte, meus amados, da nossa vida. Nós somos 65% de água. A terra quase toda é água. Então, meus amados, muitas pessoas, muitos cientistas querem descobrir se existe vida em outros países, ou seja, em outros mundos. E quando eles procuram isso, primeira coisa, eles procuram ver se lá tem água. Se tiver água, é provável que tenha vida. Aleluia. Glória a Deus. E o assunto
dessa noite, dai-me de beber. Glória a Deus, dai-me de beber. Glória a Deus. Os irmãos sabem que muitas vezes, quando nós deixamos de tomar água, muitas vezes nós começamos a sentir a dor de cabeça. Então, não sei, tem muitas pessoas que não gostam de água. Então, não gostam da sua própria vida, porque água é saúde, a água é vida, traz vida, leva substância para o nosso corpo. Precisamos de tomar água. Amém? Glória a Deus. E, meus amados, estamos aqui diante desse texto da palavra de Deus, e nós observamos aqui, começando aqui do versículo 1 deste capítulo 4, quando a Bíblia aqui vai nos dizer, vai nos falar, que Jesus ficou sabendo, que os fariseus ficaram sabendo que ele batizava mais discípulos do que João, fazia mais discípulos do que João. E nós vamos observar na palavra de Deus que Jesus, multidões de pessoas ia para poder ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas iam diante dele, aqueles que iam diante dele, muitas vezes enfermos, doentes, e muitas vezes essas pessoas iam diante da sua presença, mas não voltava igual, voltava com a sua vida mudada, voltava com a sua vida transformada. E aqueles que muitas vezes iam para poder até prender Jesus, quando ouvia as suas mensagens, parava e abria a boca, porque a mensagem dele não era como a mensagem dos fariseus, dos saduceus, mas a mensagem de Jesus trazia vida, trazia esperança, trazia alegria, trazia paz para aqueles que ouviam a sua palavra. Muitas pessoas iam até ele, de forma que até muitos dos fariseus, muitos dos saduceus, muitos dos essênios, muitos do doutor da lei, cria na palavra de Deus. Nós vemos aqui no capítulo anterior, o próprio Cornélio, ou seja, o próprio um dos doutor da lei, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus de noite, porque ele via os milagres que o Senhor fazia. Aquilo não era de um ser humano qualquer. E assim, meus amados, Jesus Cristo, aleluia, começou multidões se converter. E nós vamos observar aqui, meus amados, que Jesus, sabendo disso, Jesus saiu dali com o sentido, ou com o propósito de sair da confusão, de sair do problema com os fariseus, porque outrora já tinha havido uma discussão entre eles. E, meus amados, a intenção, conforme alguns estudiosos da palavra, era ceifar, era matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda nós sabemos, a sua hora não tinha chegado, mas com o propósito do Senhor vigiar, porque ele tinha os seus discípulos, o que ele fez? Ele saiu daquele local. É como diz a própria palavra: se te perseguir em uma cidade, vai para outra, fuja para outra cidade. Aleluia. E nós vamos observar aqui, meus amados, que o Senhor, aleluia, quer voltar para a sua cidade, ou seja, a Galileia. E, meus amados, na época de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, Israel era dividida em 3 regiões. A região da Judéia, que ficava ao sul, a região da Galileia, que ficava ao norte, e a região de Samaria, que ficava ali no meio. E Jesus Cristo, como os irmãos sabem, ele cresceu em Nazaré, que ficava na Galileia, saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que era região da Galileia. Cada região, meus amados, Judéia, Samaria, Galileia, tinha as suas respectivas cidades. E ali Jesus cresceu, ali Jesus obteve muitos amigos. E Jesus, sabendo dessa situação, desse problema, o que ele faz? Perna para quem quer. Pegou os seus discípulos. Vamos para a Galileia. Só que agora nós não vamos fazer como nós viemos. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos por outro caminho. Nós vamos passar por Samaria. E os irmãos sabem, já aprendemos aqui no culto passado, que o problema
a dificuldade que os judeus tinham. Eles não passavam, eles não davam com o samaritano. E para evitar problemas entre eles preferiam pegar um caminho mais longo, um caminho mais distante, que levava aproximadamente 3 dias para se chegar na Galileia. Ou a pessoa poderia ir costeando pelo mar Mediterrâneo, pelo lado esquerdo, ou pela Pérea, ou ia costeando o caminho, tinha que atravessar o mar, ou seja, tinha que atravessar o Rio Jordão por 2 vezes, era uma dificuldade. Porém, meus amados, o nosso Senhor, aleluia, Ele quer passar por Samaria. Por quê? Porque, meus amados, Jesus tinha algo para realizar. Jesus estava com sede e ele queria beber água lá na fonte de Jacó. Ele queria tomar água lá na fonte de Jacó. E eu imagino, meus amados, porque assim se fazia. Se levantava muito cedo, já madrugando, para poder não pegar o sol causticante. Eu imagino Jesus Cristo reunindo os seus discípulos. Vamos partir para Samaria. Vamos partir para a Galileia, e o nosso caminho é por Samaria. É um caminho mais curto, nós não podemos perder tempo, aleluia. Vamos passar por Samaria. E meus amados, os discípulos, juntamente com Jesus, saem na sua caminhada. E por volta de meio-dia, meus amados, Jesus chega a um poço, aleluia, que ficava mais ou menos, segundo alguns, 1 quilômetro da cidade de Sicar. E ali, meus amados, Jesus se assenta e aguarda e espera, aleluia, glória a Deus. Por quê? Aleluia, Jesus aguarda e espera, porque algo ia acontecer na agenda do nosso Deus. Alguém ali chegaria, e alguém chegaria e precisava ouvir algo glorioso do Mestre, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E meus amados, ali chega Jesus com os seus discípulos. Eu não sei como que era o formato daquele poço. Eu sei que eu acho que ela bem guardada, coubesse ali tinha alguma casa para o Senhor ficar, por causa do calor, alguns falam que era 40 a 45 graus de temperatura, e o Senhor cansado, ele como humano também, cansado ali, quer descansar um pouco. E ele pega os seus discípulos e envia o seu discípulo à cidade. A cidade do inimigo dos judeus, que era Sicar. E os irmãos sabem que samaritano não se dava com os judeus. Nem tampouco poderia pegar nas coisas dele ou tomar algo, alguma coisa. E Jesus enviou os seus discípulos lá para Sicar, para poder comprar alimento, ou quem seja outra cidade ali perto, mas só sei que os discípulos saíram para poder buscar alimentação. E meus amados, aleluia, eu imagino que naquela trajetória dos discípulos, quem sabe eles encontram pelo caminho uma mulher samaritana, que a Bíblia não revela o seu nome, mas eu imagino que ela vinha, quem sabe com 2 cântaros, um na cabeça e um no ombro, caminhando rápido para poder chegar ao seu destino, meus amados, lá no poço de Jacó. Alguns falam que Sicar, meus amados, tinha outros poços, era uma região rica de água, aleluia. Porém, meus amados, aquela mulher samaritana, num calor tremendo, um sol causticante, não era o horário ideal, meus amados, para poder buscar água. O horário ideal, muitas vezes e sempre para eles naquela época, era muito cedo pela manhã. Primeiro dava água para os rebanhos, depois chegava as pessoas, as jovens, para poder pegar água, para levar para suas casas, pela manhã bem cedo, aonde não tinha um calor tão causticante. Depois, à tarde também. Mas aquela mulher era diferente de todos, ela ia ao meio-dia. Por quê, meus amados? Os irmãos conhecem a história dessa mulher que alguns chamam de adúltera, de prostituta, por causa da sua situação, como ela vivia no meio do seu povo, discriminada pelos seus, vivia uma vida, meus amados, de sofrimento, vivia uma vida, meus amados, que muitos
com palavras o apedrejava. Eu imagino que aquela mulher, quem sabe, mudou para um lugar mais isolado, para poder estar longe da convivência das pessoas. Aleluia. Aquela mulher, eu imagino, meus amados, que ela vivia uma vida de sofrimento, consigo mesma, uma vida de tristeza. Andava cabisbaixo, muitas vezes não poderia levantar os seus olhos, porque quando eu levantava os olhos, eu olhava para alguém o acusava, lá vai a prostituta, lá vai a mulher de 5 maridos, e agora o que ela tem não é dela. Já pensou que situação? Eu imagino que até os seus irmãos, os seus amigos que outrora ela tinha, todos desprezaram ela, e ela andava sozinha. Triste, eu imagino, meus amados, que para ela não é como nós, em que nós falamos assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu imagino que para aquela mulher, ela queria que o dia não amanhecesse. Eu imagino que sempre ela queria viver na escuridão, porque ela não queria olhar para as pessoas, porque o sofrimento era grande, aleluia. Mas o Senhor, meus amados, tinha o horário marcado para poder se encontrar com aquela mulher. E aquela mulher pega o seu cântaro e vai de caminho ao poço aonde estava o Senhor assentado. E de repente eu imagino aquela mulher se aproximando, e quando ela observa que ali há um homem assentado, eu imagino que aquela mulher, ela tenta voltar para trás, ela tenta regressar para trás, mas a presença do Senhor como um imã o chama, aleluia, glória a Deus. E ela se aproxima da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor foi à procura daquela mulher. Aleluia. Meus amados, na minha vida e na sua vida, nada acontece por acaso. Eu não fui para onde ele estava, ou porque eu quis de vontade própria, mas nós sabemos, se for por nós nunca vamos chegar diante do Senhor. Ele é quem nos procura, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos escolhe. Foi Ele que procurou Adão, aleluia. Foi Ele que procurou Eva quando estava escondido lá no Éden, aleluia. E o Senhor foi ao encontro daquela mulher. Quem sabe, meus amados, naquela madrugada, aquela mulher fez uma oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, Senhor, do meu sofrimento, da minha angústia, ajuda-me, Senhor. Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor. Oh, glória a Deus. E meu Senhor, aleluia, e meus irmãos, essa mulher chega diante da presença do Senhor, e ela chega, não fala nenhuma palavra com o Senhor, pega a sua corda, abre o poço e começa a tirar água. E o poço, como os irmãos sabem, não era raso, era fundo. Alguns dizem que era 33 metros de profundidade, outros falam que era 42 metros de profundidade, e ela, como sempre, usando ali aquela gangorra para poder puxar água, tira o primeiro canto de água, tira o segundo canto de água, aleluia. Os irmãos, não sei se alguém já teve a oportunidade de tirar água de gangorra, é difícil, viu? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade. Eu, por exemplo, quantas vezes a minha mãe falou: meu filho, hoje vamos lavar roupa, e você vai puxar água. Eu queria fugir, eu queria arrumar alguma coisa para poder fugir. Até o dia que inventaram a bomba, graças a Deus que eu saí desse sofrimento. Quando tinha que encher um galão grande, esse tambor, de quantos litros é? Tamborzão? 200 litros, é? Esse tambor de 200 litros, que a gente tinha que encher para lavar roupa, era luta, queria só fugir. Imagina essa mulher, meus amados, quantas vezes, será que ela ia ao poço todos os dias? Pegar aquele calor causticante, só fugindo da presença das pessoas, só fugindo daqueles que iam falar mal dela. Imagina, meus amados, que luta para aquela mulher. Mas graças a Deus, que ela chegou ali aonde estava o Mestre. E o Mestre Jesus, meus amados, só ele e ela. Ali não estavam os seus discípulos, porque o Senhor não queria constranger aquela mulher. Imagina ela chegando, vendo 13 homens ali. Tu acha que aquela mulher ia se aproximar do poço? Imagino que ela nem ali chegaria. Ela, estava, mas ali estava somente o Senhor.
E, meus amados, alguns dizem que nos poços, era onde muitas jovens era cantada. Observamos aí, lá no livro de Gênesis, quando Abraão enviou o seu servo Eliezer, lá para poder buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Aonde ele foi? Ele foi lá no poço, aonde vinha as jovens, aonde vinham os pastores, para poder dar água para os seus animais. Vemos Jacó também, quando fugia do seu irmão, foi lá para o mesmo lugar aonde ele chegou, lá no poço, aonde vê ali Raquel com os jovens para poder dar água. Ali ele pede informação do seu tio, se conhecia um homem chamado Labão. Vemos também Moisés, quando fugiu lá para Midian, lá veio as filhas de Jetro para poder dar água para o seu rebanho. Ali ele pegou informação também. E ali ele defendeu aquelas jovens. E muitos deles que iam até ao poço e acompanhar de muitas pessoas. Porém, essa mulher, sozinha, sem companheira, sem ninguém, foi sozinha aonde estava o Senhor, aonde estava o Mestre. E, meus amados, quando lá aquela mulher chega, aleluia, e já estava com todo o seu cântaro cheio, pronto para partir, Jesus fala o que para ela? Jesus, cansado, dai-me de beber, dai-me de beber, aleluia. Imagina como os irmãos já leram essa palavra. Quem sabe aquela mulher olha para ela, como pode? Como podes, tu, judeu, me pedir água para beber? Aleluia. Porque Jesus sabia, aleluia, que eles não se davam. Isso por causa de rivalidade já de muitos anos atrás, como nós aprendemos no culto passado. Muitos dificuldades entre eles, dificuldades religiosa, cultural. Mas o Senhor veio para poder quebrar os paradigmas, meus amados. Uma das coisas era que que homem, com ele como rabino, como doutor, não podia conversar com aquela mulher. E ele conversa com ela. E ele fazia isso, meus amados, ele entrava na casa de publicano, aleluia, recebia fariseu, saduceu, para ele não existia ninguém, para ele todos eram igual, e é igual. Para ele não há acepção de pessoa, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E Jesus, meus amados, quebra todos os paradigmas, cultural, religioso, porque ele sabia que ela era uma samaritana, ele judeu, aleluia. E, meus amados, as palavras dos dois, tu sabe que eu sou samaritana, e os samaritanos não se dão com os judeus. Briga de anos, briga de meses, de anos, meus amados, de séculos entre eles, rivalidade, talvez até morte entre eles. A história nos fala que eles tinham um templo lá no Monte Gerizim e foi destruído por um sacerdote que também era rei na época, João Hircano. Destruiu o templo deles lá no Monte Gerizim e a briga ficou maior, aleluia, entre eles. Mas, meus amados, o Senhor, com as suas palavras cativantes, ganha o coração daquela mulher, quando ele pede para ela água, e ela não sabia quem era ele, e ele falou para ela: se tu souberes quem é que te pede águas, tu me daria, eu te daria águas vivas, água viva que jorre para a vida eterna, meus amados irmãos. Aquela mulher, aleluia, ela era uma prostituta, que ela tomava água todo dia, mas a sua água física, como eu e você sempre tomamos a água, ela sacia apenas a nossa sede física, apenas a nossa sede que nós precisamos. Mas há uma sede, meus amados, que muitos têm essa sede e muitos buscam essa água, aleluia, e essa água, eu e você sabemos quem é Ele, o próprio Senhor. E muitas pessoas procuram saciar sua sede aí fora, mas não encontra, porque a água é Ele, meus amados. A água é Ele, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E essa água que Ele nos dá é a água que jorra para a vida eterna. Aleluia.
ele tinha essa água estava diante daquela mulher. E quando o Senhor começa a falar com ela sobre a água era uma necessidade para todos daquela época. Oxalá se aquela mulher tivesse um poço lá no seu quintal, que alegria seria para ela. Não poder se deslocar 1 quilômetro de distância para ir naquele sol para poder buscar água. Que alegria seria para ela. Naquela época, água, meus amados, algo muito importante naquelas terras áridas, que a alegria seria para ela. E ela pensava que seria uma água natural que o Senhor ia dar para ela. Assim como Nicodemos não entendeu sobre o novo nascimento, ela não entendeu sobre a água. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dai-me desta água. Aleluia. E quando o Senhor começa a dialogar com ela, aleluia, sobre a água, aleluia, a água era ele próprio, mas primeiro para o Senhor dar água para aquela mulher tomar, primeiro o Senhor tinha que entrar em alguns assuntos particulares dela, meu amado. Qual era o assunto particular? Aquela mulher vivia uma vida de pecado, e para o Senhor nos dar água, ele precisa, e nós chegamos diante dele com o coração contrito, arrependido. Aí ele não dá essa água. Da mesma forma aconteceu com a mulher. Ele chegou no seu problema. Vai e chama o seu esposo. Ela não tinha esposo, ela foi sincera. Não tem um esposo, não tem um marido. E o Senhor falou a verdade. Tu falaste a verdade. Ela não negou, ela não mentiu. Ela falou a verdade. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, quando o nosso Senhor, quando aquela mulher teve a oportunidade de receber o Cristo, aleluia, o Senhor deu para ela a oportunidade, aleluia, dela ir lá. Quando o Senhor revelou, falou sobre a vida dela particular, que ninguém sabia, só ela viu e sentiu nas palavras dele algo diferente, meus amados, acontece quando nós se aproximamos do Senhor. Quando ele vem a nós, algo diferente acontece. E algo diferente aconteceu com aquela mulher que não falava com ninguém, que não falava com homem. Agora ela entra como correndo naquela cidade gritando: vem ver o homem que revelou todos os meus problemas. E meus amados, as pessoas o acompanharam até ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, o Todo-Poderoso, adentrou naquela cidade de Sicar. Ficou por 2 dias ali. E as pessoas se alegraram, porque o Messias prometido que eles estavam esperando estava ali, juntamente com eles ali. E nós observamos dentro da palavra de Deus que ele veio para os que eram seus, os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, o que ele fez? Ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Os samaritanos não o rejeitou, aquela cidade, porque existia mais cidades. E eu estava lendo alguém dizendo que o que o Senhor fez foi apenas uma migalhinha do pão que caiu da mesa do Senhor. Porque lá no livro de Mateus a Bíblia fala para que eles não entrassem na casa de samaritano, nem realizassem milagre. Por quê? Porque vinha a hora certa, aconteceria a hora certa deles irem e pregar a palavra do Senhor, deles irem e levar a água da vida para aqueles que estavam sedentos. Quando o Senhor se entregasse naquela cruz, quando ele derramasse o seu sangue pelos nossos pecados, aleluia. Agora, meus amados, Deus dá a oportunidade para os seus discípulos. Agora, meus amados, como ele fala lá no livro de João, capítulo 7 e o versículo 37, se eu não me engano, no último dia, o grande dia da festa, aleluia. Ele fala: todos aqueles que têm sede, venham a mim e beba, aleluia. Glória a Deus, o Senhor dá oportunidade para que os seus discípulos, aleluia, pudessem levar água aos que estão sedentos, aos que precisam, aqueles que estão buscando água em um lugar errado. Ele é a fonte de toda a vida, ele é a fonte de alegria, ele é a fonte, meus amados, de felicidade, ele é a fonte de gozo, meus amados, ele é o nosso tudo, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz.
aleluia, a angústia que nós sentimos antes, nós não sentimos mais. A tristeza que nós passamos não é eterna, é momentânea. Temos uma paz em nosso coração, temos um rio em nossa vida, temos um rio, meus amados, que rola, como é que posso falar? Um rio que jorra, aleluia, em nosso coração. E esse rio, meus amados, de águas vivas, não vai parar, porque ele vem, sabe de onde? Lá do trono de Deus, aleluia. Como diz Apocalipse, um rio que vem do trono de Deus, aleluia, glória a Deus. Meus amados, esta água é de graça, esta água é de graça, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Esta água é de graça, eu já recebi dessa água, eu já bebi desta água, aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas sedentas, meus amados, glória a Deus, precisando de esta água, e esta água que o Senhor te deu um dia, só você pode fechar a torneira e ninguém mais. Ele não fecha essa torneira, ela está aberta, aleluia, ninguém mais fecha, aleluia. Oh, glória a Deus. Ai, aleluia. Levanta lá, Xuriandaraias. Glória a Deus, Jesus é a nossa alegria. Oh, glória, ele levantou os seus discípulos, apóstolo Paulo, para poder pregar, para poder levar a mensagem do Senhor até aos confins da terra, até aos gentios, levando a água da vida para eles, levando a presença do Senhor para aqueles que precisavam de ouvir, saciando a sua sede, não a sua sede física, mas a sua sede espiritual, aleluia. Glória a Deus, você sabe, meu amado, só você sabe a diferença, só você sabe que você tem essa água no seu coração, só você sabe, sente essa alegria, ninguém mais, só você sabe desse gozo que há no teu coração, e você sabe quando você entristece ele, aleluia, você sabe, ninguém mais, é você e ele, aleluia, glória a Deus. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa água gloriosa. Meus amados, eu nunca posso deixar de tomar desta água. Esta água está em mim, no meu coração, na minha alma, no meu ser. E eu agradeço a Ele pela oportunidade que Ele me deu, aleluia, que Ele te deu de tomar desta água gloriosa, não dessa aqui, mas da água da vida, que jorra para a vida eterna, aleluia. Colocamos-nos de pé nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade gloriosa que o Senhor nos concede, aleluia, nessa oportunidade. Meus amados, fala desta água da vida para o seu amigo, para o seu companheiro, aleluia. Fala que Ele é o mesmo Senhor que tem dessa água, que o manancial de águas é Ele próprio, aleluia, glória a Deus. Quero pedir para o pastor fazer uma oração nessa noite. Aleluia. E o Senhor sabe, meus amados, de cada necessidade, daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe de tudo. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmãos? Os irmãos que estão fazendo, que colocaram, irmãos, os seus pedidos, se quiser vir aqui à frente, vamos estar orando ao Senhor, estar orando pelos pedidos de oração. Os irmãos que entraram na campanha, fazendo esta campanha, vamos estar orando enquanto o irmão Adriano vai adorar o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Esta palavra maravilhosa, irmãos. Jesus é a água viva, não é? Jesus é a água. Oh, glória a Deus. É Ele que sacia a nossa sede espiritual. Oh, aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Já começa a sentir. Oh, Deus. Se você puder sorver essa água maravilhosa, só essa água pode penetrar nos recônditos da nossa alma e trazer o frescor, aleluia, para a nossa vida neste sol causticante. Como nós ouvimos, meio-dia,
no auge do calor, Jesus aparece como a água viva. Aleluia. Oh, tremendo Jesus. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus nesta noite. Adore a Ele. Diga para Ele: Senhor, me dá da tua água. Ele disse para a mulher samaritana: tu me pedirias e eu te daria água viva. Aleluia. Ele tem água viva para dar. Ele sempre tem água viva para nos dar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode orar, meu irmão, pode orar, busque a Deus. Você já está orando, fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesta noite. Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito? Qual é o seu pensamento? O que é que está trazendo você nessas campanhas? Aleluia. Apresente para Ele, mostre para Ele, coloque nas mãos dEle. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus provocou aquele encontro com aquela mulher. Ele provocou o encontro com você nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós oramos nesse instante, nós clamamos pela sua misericórdia. Nós colocamos diante de Ti, nos colocamos diante de Ti. Senhor, aqui nós estamos necessitados, dependentes. Sem a Tua graça não somos nada. Sem a Tua água, nossa sede não será saciada. Deus, só o Senhor pode tocar no íntimo da alma de cada um dos Teus filhos. Teus servos têm colocado diante de Ti, Senhor, os seus pedidos, as suas necessidades. Nós oramos. Pessoas têm depositado, Senhor, orações, pedido de orações escritos dentro dessa caixa, Senhor, que o Teu servo está apresentando agora diante de Ti. Meu Deus, os Teus filhos que deixaram os seus lugares e vieram aqui à frente, diante do altar, o Senhor conhece a necessidade, o propósito de cada coração, que cada filho Teu está colocando e propondo diante de Ti. O Senhor conhece as necessidades. Pai, derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Manifesta a Tua glória. Responde às orações. Atende, Senhor, aos pedidos. Cura as enfermidades, ó Deus. Ó Deus, repreende o inimigo das nossas almas. Repreende Satanás. Repreende os demônios. Repreende as forças do mal. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Dê liberdade ao Teu povo. Dê liberdade à Tua igreja. Dê liberdade aos Teus servos para Te adorar, para Te servir. Senhor, neste momento eu quero apresentar a Ti a Tua filha, a irmã Adriana, que está ali, Senhor, naquele leito de enfermidade. Não anda e não fala após ter passado, Senhor, por essa crise do Covid-19. Mas no Teu sangue há poder, no Teu nome há poder. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor possa visitar a Tua filha agora. Toca nas articulações do Teu corpo, Senhor, do corpo dela. Faça ela movimentar agora pelo poder que há no Teu nome. Toca, Senhor Jesus, as articulações da fala. Ajude, Senhor, toca no sistema nervoso central nesse instante. Toca na glândula de periel, Senhor, e opera um milagre naquela vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória da Tua filha. Pai, a cada um dos Teus servos aqui nesta noite, Tu conheces as nossas necessidades. Nós oramos, Senhor, e colocamos tudo em Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Volte para o seu lugar daqui a pouquinho. Oh, glória.
difícil. Encerrando o trabalho nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quero agradecer cada um dos irmãos que veio para junto nós cultuar, para junto nós louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estou feliz com meu Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Eu creio, meus irmãos, cada um de vocês que colocaram o pedido de oração, Deus conhece a necessidade de cada um. Eu coloquei também o meu pedido ali. E eu creio na vitória. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar vitória. E cada dia, meus irmãos, que nós vem na casa do Senhor, nós aprendemos alguma coisa da parte do Senhor. Eu fiquei feliz quando o pastor Valdeni estava pregando aqui, quando ele falou sobre os 12 discípulos ali. Quando Jesus mandou que eles fossem comprar comida, ali Jesus já estava imaginando, pastor Valdeni. Eu penso comigo também que Jesus estava imaginando que se aquela mulher chegasse ali e visse aqueles 12, as 13 pessoas ali, ela não ia chegar. Por quê? Porque eles não se davam bem, o judeu não se dava bem com o samaritano. Então Jesus falou, ó, vocês vai e me deixa sozinho aqui, porque eu tenho uma missão importante. Glória a Deus. O nosso Deus é tremendo, meus irmãos. Nosso Deus é tremendo. Ele provoca a ocasião para você, para te abençoar. Ele é tremendo, glória a Deus. Vamos orar, dando termo ao nosso trabalho. Logo após o pastor Telso vai estar nos ministrando a bênção apostólica. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então a bênção, meus irmãos. Não vamos perder, vamos vir para a casa do Senhor, para nós aprender da palavra de Deus, para nós ficar firme, sólido na palavra mesmo. Eu louvo a Deus que nós já estamos com mais de 100 pessoas matriculadas para a honra e a glória do nome do Senhor. A nossa escola dominical está crescendo, cada domingo está crescendo mais. Glória a Jesus. Vamos louvar, vamos estar orando neste momento. Ó Deus, queremos, Pai querido, te agradecer. Queremos, Pai querido, te louvar por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai querido, de estar na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Ouvir o Senhor Jesus falar conosco através da tua palavra. Pai, cada um dos teus filhos, Pai querido, eu quero te pedir que despede nós em paz para os nossos lares, livrando de todo perigo, de todo mal. Que o Senhor possa, Pai querido, dar um resto de semana abençoado para cada um na tua presença. Eu te louvo e eu te agradeço. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Glória a Deus. Domingo, irmãos, 8h30 da manhã começa a oração, viu?